sabe? Então, a gente está também com a nossa linguagem corporal mostrando uma linguagem e também está provocando uma reação no outro, tá certo? Bom, por que a importância, né? Eu gostei muito ontem da palestra da Terezinha Rios, inclusive me fez até repensar algumas questões, né? Porque o projeto, o nome do projeto que eu trabalho é Como Falar. E ela fez uma crítica, né? Ela falou que tem algumas ressalvas em relação a esse como e que ela se preocupa muito mais no pra quê, né? O livro tem uma tradução que veio do inglês, então ele chama Como Falar, né? Essa linha de trabalho de comunicação, eu falo que não é produto Tabajara. Seus problemas terminaram. Comprem o livro, aprenda as habilidades, mude o seu jeito de falar e você não vai ter mais problemas. Propaganda enganosa. Para que é que eu preciso melhorar a forma como eu me comunico com o meu aluno? Primeiro, para me preservar. Porque se eu estou sempre assim, nervosa, falando, e aí eu chamo a atenção de um, chamo a atenção do outro, e aí, olha, não para, eu estou falando, tu está conversando. O desgaste é meu também. Então, o para quê que eu preciso trabalhar com isso? Qual o benefício que eu tenho mudando a minha linguagem? Primeiro, é um gasto menor de energia, não é? E para o aluno, é essa construção da autoestima. Depois eu não coloquei na lista, mas tem os livros do Dr. Nathaniel Branden também, que são excelentes, que tratam da questão da autoestima. Então, ali, não há julgamento de valor mais importante para a pessoa, não há valor mais decisivo para o seu desenvolvimento psicológico e motivação do que a imagem que faz de si própria. A natureza de sua autoavaliação tem efeito profundo nos processos de pensamento, emoção, desejos, valores e objetivos. A autoestima é o fator mais significativo para o seu comportamento. Então, para que eu tenho que buscar cada dia mais ser um bom professor? Para poder construir realmente e ajudar essa pessoa a ter uma boa autoestima. E a autoestima, aqui já foi colocada, mas ela está ligada a dois sentimentos, dois componentes. O sentimento de capacidade, então, eu sou capaz de. Aí tem N situações que a gente pode colocar aí. E o outro que é o sentimento de valor. Então, eu sou admirado, eu sou respeitado. Então, qualquer pessoa, a gente está falando do aluno, mas a gente pode falar de nós adultos, de qualquer ser humano, não é? A autoestima é essencial para que a pessoa esteja bem. A gente vai conseguir ser capaz de tudo? Não. Nós vamos conseguir ter todos os valores? Não. Eu vou conseguir atingir a perfeição? Não. Mas eu não posso cessar a busca de obtê-la. Ah, tá bom, eu já trabalhei 20 anos em escola, já não sei aprender mais nada. Não, eu tenho que ter esse foco de tentar alcançar essa perfeição inatingível, porque isso vai te mover. Quando você tem foco, quando você tem objetivo, isso te move. Você consegue buscar o que? Não, mas eu preciso fazer tal coisa porque eu quero alcançar determinada situação. Façam esse exercício com as coisas de vocês. Eu quero comprar uma casa, quero fazer um curso, quero trocar de carro. Nós não temos esse hábito.
O que eu preciso fazer para poder trocar de carro no final do ano? Bom, eu tenho que economizar tanto por mês. O que eu posso fazer para que os meus alunos, no final do semestre, tenham atingido determinada meta? Eu vou determinar os passos. A gente tem que determinar esses passos no que vai acontecer a curto, médio e longo prazo. O brasileiro faz tudo no curto prazo. O que você vai fazer daqui a um ano? Daqui a um ano? Você está brincando. Americano muitas vezes planeja para os próximos 5 anos. Tem algumas linhas de trabalho daquele 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que tem ali algumas determinações. É um livro muito interessante também, eu posso mandar para vocês. O que eu vou fazer daqui a 5 anos? Eu quero viver o hoje, pensar no futuro. De repente você vai conseguir chegar lá com tranquilidade. Como é que eu vou fazer para recuperar os meus alunos que foram mal na prova? Os passos. De onde eu tenho que partir? Onde eu quero chegar? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Tem um trecho do filme do Alice, do País das Maravilhas, que a Alice chega lá, está lá perdida, encontra com um gato. Gato, tem um monte de caminho, né? Que caminho que eu tomo? Onde você quer chegar? Não sei. Bom, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, onde eu quero chegar? Eu vou bater bastante nessa tecla. Bom, e a linguagem do educador? Essas fotos são dos nossos atores lá na intervenção teatral. Então, tem lá um educador que está ali, deve estar dando lição de moral, e um outro que já está mais amistoso, que já está mais ali próximo. Como que nós conseguimos nos tornar mais próximos? O principal é a empatia. Talvez você já tenha ouvido isso em outros lugares, né? O que é empatia? É colocar-se no lugar do outro. Mas peraí, vou ter que me colocar no lugar do aluno, vou ter que baixar no nível dele. Não é isso. Eu tenho que tentar olhar sob a perspectiva do outro. Então, é me colocar no lugar do outro. Não fazer julgamentos. Mas se ele fizer alguma coisa errada, eu vou ter que passar, coitadinho de você, não foi sua intenção. Não, nós temos sim que corrigir maus comportamentos. Só que eu posso corrigir sem fazer julgamento de caráter. A gente, quando vai chamar a atenção do filho, né? Serve para pais também. Quando o seu filho faz alguma coisa errada, você deixa de amar seu filho? Você fica bravo com o quê? Com ele, com o que ele fez? Com a ação? Com a ação. Só que nós não fomos educados para ter esse olhar. O problema não é, olha, vocês estão fazendo tudo errado, eu estou ensinando certo. Não é isso. Nós não fomos educados para demonstrar sentimentos. Os homens, então, né? Homem não chora. Não é? Então, essa questão de aceitar o sentimento do outro é muito importante. Quando você aceita o sentimento do outro, você consegue se colocar no lugar dele. Mas será que aceitar esse sentimento é a mesma coisa de concordar? Não, aceitar é diferente de concordar. Eu posso aceitar que você não tenha conseguido chegar no horário. Eu posso aceitar, mas eu não concordo. Por quê? O atraso atrapalha o andamento da aula. Não é a pessoa em si que atrapalha.
É o atraso que atrapalha. Então a gente tem... É fácil? Não. É como aprender uma outra língua. Por quê? As reações têm que deixar de ser imediatas. E se a hora de chegar? Olha, é a terceira vez essa semana. Você já sabe que vai levar bilhete. Olha, e pode deixar que eu vou conversar com a sua mãe, viu? Porque eu falei com ela outro dia, ela falou que você que fica enrolando. Você que é preguiçoso. Ó, e você chega, olha a baderna que vira a classe. Olha o meu desgaste. E isso eu estou falando na frente de todo mundo. Aí vem aquele conceito bonito de violência moral, do bullying entre os alunos. E a violência moral do professor em sala de aula? E o desrespeito do professor com o aluno? Ah, mas ele é criança, ele é adolescente. Criança sente como adulto, só pensa como criança. Sentimento é sentimento em qualquer idade. A forma como você vai expressar esse sentimento, como você vai verbalizar, você vai expressar esse sentimento, pode ser diferente de pessoa para pessoa. Mas raiva é raiva, humilhação é humilhação, entendeu? Não tem, sentimento é sentimento. Pois não. Quando o Luciano está falando sobre empatia e aceitar sentimentos, é uma coisa que eu fiquei sentindo e pensando, né? Colocar-se no lugar do outro. A experiência que eu tenho, e que eu faço um trabalho grande, né? Em mim, principalmente, e nos professores também, muitas vezes nós, seres humanos, os outros nos colocam nos lugares que eles querem. E aí você perde a sua naturalidade, né? Então você entra numa normalidade, você se torna normal, são comportamentos aceitos dentro de um contexto social, né? E não fazer julgamentos. Quem de nós não nos julgamos? Nós somos os grandes julgadores. Então, assim, empatia, como é que você vai se colocar no lugar do outro se você ainda não se encaixou assim na sua natureza? Não é? Então é uma reflexão, porque eu fiquei pensando que eu queria estar compartilhando. Ok, por isso que eu comecei fazendo aqueles questionamentos em relação ao educador. E não fui direto para a questão do falar. Então, eu tenho que fazer essa revisão. Porque é natural. Como eu disse, você olha para o outro, você já faz julgamento. Instantaneamente. Eu não preciso parar para pensar. Bom, deixa eu ver se a roupa da Márcia está combinando. Eu bato o olho e já tenho uma reação. Isso é do ser humano. Isso é próprio do ser humano. Agora, para a gente mudar... É como quando você vai aprender a dirigir um carro. No começo, até uma das dicas aí, é realmente se parar para pensar, para repensar, para pensar sobre o meu pensar. Isso é no dia a dia. E muitas vezes a gente não tem tempo para isso. Porque é uma coisa atrás da outra. Escola, às vezes você está indo, você chegou no moço, você passa pela secretaria, você pega um dinheiro para dar para o menininho lá que a mãe deixou na secretaria. No caminho você separa dois brigando, um que se machucou, o outro que você enfia o dinheiro no bolso e esquece. Aí de repente vem a secretária, olha, a mãe de fulano ligou, porque ele foi lá, ligou do celular, ou ligou às vezes do telefone público que tem na escola, dando uma bronca na mãe do porquê que ela não trouxe o dinheiro dele. Isso é o dia a dia da escola, a gente está lidando com o ser humano. A gente vai conseguir fazer isso o tempo todo? Não. Por isso
produto Tabajara. Seus problemas terminaram. Talvez tenham aumentado. Porque você vai ter que parar para pensar, vai ter que refletir suposto problema. Não é? Esse julgamento que a gente coloca aqui é não fazer julgamento de caráter. Não é? Então, ele chegou atrasado, é o atraso que atrapalha. Por quê? Se eu já chego assim, você chega sempre atrasado, a gente vai falar desse sempre depois. Não é? E essa questão do respeito pelo outro está ligado a quê? Ao amor e ao temor. Ao temor de quê? De decair aos olhos do outro. É que o outro não me veja com essa capacidade, com esse valor. Se no dia a dia, ou pelos pais, ou pelos professores, ou pelos amigos, esse decair aos olhos do outro já está lá no chão, para que é que eu vou me esforçar para melhorar, se eu já não tenho capacidade, não tenho valor nenhum? Para que é que eu vou querer fazer um planejamento bem feito, se nunca está bom? Eu vou fazer de qualquer jeito mesmo, não vou ficar de madrugada preparando com atenção se nunca está bom. Não está bom nesse sentido que eu falei de ficar vendo coisas que não são ali do conteúdo, não é? Para que é que eu vou me esforçar para fazer uma feira cultural, uma coisa diferente, se na hora H o diretor é que determina o tema? Não vou nem me envolver. Então, a gente está falando aqui, claro, da situação do professor-aluno, mas diz respeito ao relacionamento humano, não é? Vamos supor que você está na sua casa, aí as mulheres pensem nos maridos, nos namorados, no pai, enfim, alguém que você conviva na sua casa, e os homens vice-versa, né? A esposa, enfim. Você está lá de manhã super atribulado, está um dia frio pra chuchu. Quem não é aqui de São Paulo nem sabe do que eu estou falando, né? Só está sentindo frio aqui. Então está um dia frio, você já acordou atrasado, você está todo atrapalhado, toca o telefone, você não sabe onde colocou o seu material e você colocou lá o leite no fogo e o leite derrama. Aí chega alguém para você e fala assim: tá louco, hein? Todo dia você esquenta esse leite e ainda não aprendeu que o leite, se você deixar no fogão, ele derrama? E aí? Qual o sentimento que vocês tiveram com essa minha fala? Não, para violência não. Calma, expresse seu sentimento de uma outra forma. O que mais? Fracasso. Quer dizer, eu não faço nada direito mesmo. Incompreensão. Chateada. Vamos supor que essa pessoa diga assim para você: poxa vida, você está atrasado, você não acha suas coisas e o leite ainda derrama, que manhã difícil. É essa empatia que eu estou falando. Quer dizer, ele não fez nada, ele não te ajudou a procurar o livro, ele não foi limpar o leite derramado, mas o que ele fez? Oi? Deu uma palavra de apoio, se colocou no meu lugar. Puxa, que manhã difícil. Você fala, mas se for mais você já dá um beijinho, se for mulher também, se for pai não. Puxa, alguém está vendo o que está acontecendo comigo. E ele não te ajudou em nada. Ele só se colocou no seu lugar. Ele percebeu que amanhã estava sendo difícil para você. Então é nesse sentido da empatia, né? Não preciso, vamos ver como está. Então é realmente criar esse ambiente de proximidade em relação ao outro. Alguém me ouviu, não me julgou, não é? Não fez referência ao meu caráter
normalmente quando se faz isso, o outro vai ter uma reação. Você ainda não aprendeu, você nunca faz nada certo. Você sempre derrama. Então, quer dizer, poxa vida, eu nunca derramei, é a primeira vez e já vem toda essa carga para cima de mim. Você já começa o dia mal, né? E passa o dia mal. Outra situação é em relação às perguntas, não é? Então, mas como que você conseguiu? Essa para mim é terrível. Como é que você conseguiu derramar o leite? Né? Dá vontade às vezes de ser melhor, tipo, olha, foram tantas tentativas, gente, eu deixei lá uma vez, olha, mas o fogo não estava alto o suficiente, não derramou. Aí eu tentei um outro dia, mas eu estava com pressa, eu tive que desligar. Então são falas que são falas comuns, não é? Quem está acostumado? Quando alguém esquece alguma coisa, como que a gente fala? Só não esquece a cabeça porque está grudado. Olha lá, de novo você esqueceu. Com adulto, nós estamos aqui no foco da luz, mas a gente está falando de relacionamento humano, não é? O Dr. Raidinot, ele coloca assim que muitas vezes a gente tem que pensar e tratar o outro como se fosse uma visita, não é? Então, se você está lá em casa, né? Gabriel, meu filho, para com isso, Gabriel, o que é? Olha, mas já falei, desce daí, menina, e toca a campainha. Imediatamente, você assumiu outra postura. A visita chega. Oi, Odaísa, tudo bem? Não, Gabriel estava ali brincando. Não é? Quer dizer, nós temos capacidade de nos controlar. É fácil? Não. É fácil ter uma mudança de linguagem, de postura? Não. Né? Tem um amigo que fala, deve ser que nem Alcoólicos Anônimos, né? Estou há 3 dias sem agredir ninguém, sem fazer julgamento de caráter. Estou, né? Você coloca algumas metas assim. Isso é legal. Não, hoje eu vou ficar 2 dias sem brigar com ninguém. Não, vou ficar. Estabelece metas pequenas a princípio. Não fala o mesmo que você não vai cumprir, né? Coloca metas pequenas que são atingíveis, não é? Outra coisa importante, que eu falei da aceitação do sentimento, mas também não é toda hora. O seu aluninho está lá no parque, num lugar perigoso. Não, eu tenho que aceitar o sentimento, não posso fazer julgamento. Bem, Ricardo, vejo que você gosta muito de andar aí nesse lugar. Parece que você está querendo imitar algum super-herói. Não, peraí. Segurança, saúde e educação não tem negociação. No que diz respeito à paz, e na escola tem que se estabelecer o que não é negociável. Tem que estabelecer isso também. Senão você fica falando não para tudo. Pode isso não. É o não pelo não? Então não põe aquela regra, porque depois vai dar um trabalho tomar conta. Não, olha, o uniforme da escola não pode vir com blusa colorida por baixo da blusa de cima. O uniforme da escola meia branca. Não pode ter nenhum friso. Tá, você vai conseguir cumprir essa regra? Manter? Se não vier assim, vai caindo na agenda. O menino vai ter que ter 2 agendas, né? Uma por carimbo e uma para anotar as coisas. Né? Tinha uma escola que eu estava fazendo assessoria para eles, isso há algum tempo atrás, que o tênis tinha que ser branco. Gente, existe tênis só branco hoje? Não, mas olha, é assim desde que a escola foi, tá? Os tempos mudaram, hello?
só branco. Agora o tênis é todo colorido. O que o tênis vai interferir na aprendizagem do meu aluno? É a regra pela regra? Então não põe, porque vai te dar trabalho, não vale a pena. Concentre os seus esforços no que vale a pena. Essa aí é outra questão, né? Então o aluninho está lá pendurado no playground e aí tem que aceitar o sentimento? Não, você tem que corrigir. Aí não é lugar de subir. Você tem que corrigir. E professor, pode expressar sentimento? Eu posso falar que fiquei decepcionado, posso falar que fiquei bravo, posso falar do meu sentimento? Pode e deve, desde que não se refira ao caráter do outro, e sim ao fato, e sim à situação. Pessoal, eu fico muito brava quando eu estou dando uma palestra e toco um monte de celular. Esses celulares me deixam maluca. Eu não estou falando, quando eu falo você no começo da frase, depois vai ter isso, mas já anotem, já tem um tom de acusação. E com o aluno, normalmente, dependendo da faixa etária, ele vai tomar como uma acusação e vai querer se defender. Não sou só eu. Você está falando de mim? Mas fulano, Beltrano, Ciclano.